Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem, tá, gente? Mas vamos continuar aí nosso segmento de estudos. Hoje nós vamos ver a última parte, tá, da Europa, População e Demografia, que é aquela parte que a gente vai estar trabalhando mais a questão dos imigrantes. Nosso subtema é a influência dos imigrantes no continente europeu. Bom, a história da Europa é marcada por vários conflitos, como vocês já viram, né? Esses conflitos são de origem religiosos, políticos e étnicos, o que fizeram com que milhões de europeus buscassem sempre refúgio, né, em outros continentes. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, e aí, sempre que a gente fala, né, a Segunda Guerra Mundial parece que ela foi um divisor de águas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os países sentiram essa necessidade de iniciativa, né, de incentivar os imigrantes a vir, por conta da necessidade da mão de obra barata e de uma mão de obra para a reconstrução do continente que estava devastado pela Segunda Guerra Mundial. Então, isso foi bastante importante para eles, esse início, né? Bom, após a Segunda Guerra, vários europeus reconstruíram e se destacaram no segmento industrial, como a Alemanha, a França, ou seja, vários países foram crescendo. Isso com a mão de obra imigrante, tá? Devido ao setor, né, terem mais nações que atraía. Eles tinham esse atrativo. O setor industrial atraía eles para a Alemanha, a França, entre outros países, né, para os trabalhadores e, sobretudo, os imigrantes. Na aula passada eu falei uma coisa que eu vou repetir. A Europa incentiva os imigrantes que querem vir trabalhar e, eu vou dizer assim, fazer dinheiro, né? Trabalhar, lucrar, ganhar dinheiro, gerar capital, crescer. Aqueles imigrantes que desejam ir para um continente, se estabelecer, ir lá, tentar impor sua cultura, sua religiosidade, sua língua, seus costumes, esses imigrantes serão, obviamente, não bem vistos, né? E aí a gente vai ver no nosso segmento de estudos que vai ter um outro agravante. Bom, nesse período, grupos que se deslocaram para a Europa vinham, né, dos países subdesenvolvidos. Países esses que também eles vão chamar de quê? Das ex-colônias, tá? Exatamente haviam sofrido consequências da exploração europeia. As correntes migratórias que mais aconteciam logo após a Segunda Guerra Mundial foram os turcos e iugoslavos, que foram para a Alemanha, os norte-africanos, que iam para a França e Espanha, até pela proximidade, e os paquistaneses indianos para o Reino Unido e a Alemanha. Tudo por uma questão até de, eu vou dizer assim, a proximidade, afinidade com determinados lugares e culturas. Além desses fluxos, diversos grupos africanos mais antigos, né, de colônias portuguesas, como Cabo Verde, Angola e Moçambique, dirigiram-se para Portugal. Esses grupos e grupos de haitianos e martinicanos que foram para a França. Esses grupos, o interessante deles é que eles viam de uma forma assim, que no caso Cabo Verde, Angola, Moçambique foram colonizados por portugueses. Então eles achavam que, já que esses lugares estavam com problemas e eles teriam que migrar para um outro, seria mais lógico eles migrarem para as suas antigas colônias, no caso para Portugal, já que Portugal já dominou essa região, então eles já conheceriam costumes, hábitos, língua, seria mais fácil uma adaptação. Além disso, a ideia deles era que, no caso, Portugal teria uma obrigação, uma dívida, já que colonizaram eles e exploraram. Então eles achavam, no caso, que Portugal deveria pagar essa dívida recebendo eles. No primeiro momento, os imigrantes eram oriundos da própria Europa, dos países de Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que se dirigiam para nações desenvolvidas industrialmente, com o intuito de se colocar no mercado de trabalho.
As vagas surgiram nas indústrias direcionadas a trabalhadores que não tinham qualificação, ou seja, só tinha mão de obra, força. Não tinha essa ideia de qualificação. Essas foram recebidas com baixos salários, geralmente não existia vínculo empregatício, ou seja, carteira assinada, todos os seus direitos garantidos. Uma vez que eram trabalhadores sazonais, também tinha isso, né? Os trabalhadores sazonais são aqueles que assim, vamos para aquela determinada região, trabalhamos aquele período, lucramos aquele dinheiro e voltamos para a nossa casa. Sempre com esse intuito de ir e voltar. Ir e voltar. Então, são trabalhos sazonais. Mais tarde, ao se deslocar ao decorrer, né, da década de 1970, 80, houve uma alteração na configuração de origem, né? Porque aí eles deixaram de ser imigrantes unicamente da própria Europa e passaram a ser originários das suas ex-colônias, ou seja, de países de outros continentes que vieram para a Europa. Então, normalmente eles faziam essa viagem assim, tá? Um grande exemplo disso nós vamos ter os Estados Unidos, que mandavam navios lotados desse jeito para a Inglaterra, né? Para trabalhar lá. Então, é um grande exemplo aí. Até mesmo nas nações menos desenvolvidas do leste europeu começaram a absorver esses imigrantes, né? Era tanto imigrante que eles começaram a pegar imigrantes para todo lado, a aparecer imigrantes para todo lado. Nesse processo foi provocado, entre outros motivos, pelo aumento da desigualdade entre os países centrais e periféricos. A gente sabe que os países centrais eles vão ser mais desenvolvidos, os periféricos menos desenvolvidos, por determinados fatores. Um deles, eu vou dizer assim, que seriam os fatores climáticos, né? Como ao norte da Rússia. Não dá para se desenvolver lá. Por quê? Porque é um lugar totalmente frio, gelado. Então, há um fator climático que impede a industrialização naquela região ou o desenvolvimento naquela região. Países que tiveram seus habitantes sair para outros lugares no mundo passaram a receber imigrantes. Porque a galera que estava lá dentro não gostava do que estava vendo, então acabou saindo. Aquele lugar ficou sem pessoas, então vieram outras pessoas para ocupar o lugar das pessoas que tinham saído. Sobretudo das ex-colônias como o Brasil e o leste europeu, né? Então assim, começaram a ter esses lugares, essas absorções. Contudo, o estímulo à imigração já acontece mais como uma corrida, né? Mais uma corrida na década de 1950 e 1960. Isso porque o avanço tecnológico na Europa passou a exigir mão de obra o quê? Qualificada. Então, deixou de ser força bruta e passou a ser força intelectual. Como a maioria dos imigrantes não possuía essa qualificação, né? Então acabaram ficando o quê? Desempregados ou submetidos a subempregos, que eles vão chamar lá de subempregos, ou empregos precários, que são empregos sem os seus direitos garantidos, sem carteira assinada, nada obrigatório, a pessoa trabalha hoje para comer hoje, amanhã é incerto. Então, são o que eles chamam de empregos precários ou subempregos, que contribuem a tensão social aí nesses países, porque eram países que não estavam acostumados a lidar com uma desigualdade social e passaram a lidar com essa desigualdade social devido a essa situação. A globalização da economia, né, que houve, aumentou essa competitividade internacional e fizeram com que os produtos de tecnologias simples passassem a ser produzidos fora da Europa. A Europa, que é o berço da industrialização, então eles passaram a só querer produzir produtos de alta tecnologia. Então as empresas de baixa tecnologia acabaram migrando para outros lugares. Então, especialmente, eles foram para onde? Para a Ásia, que tem grande quantidade de quê? Mão de obra barata. Então, foi um refúgio, né? Um cano de escape aí, no caso, para essa imigração. A importação desses produtos europeus, principalmente da China e dos tigres asiáticos, eliminou os postos de trabalho no continente da Europa, que eram trabalhos, no caso, que precisavam de baixa qualificação. Então, muitos imigrantes que não tinham qualificação tiveram que ir procurar outro lugar. Assim, os imigrantes passaram a ser vistos como que concorrentes no mercado de trabalho reduzido, e muitos países europeus começaram a serem discriminados e marginalizados.
Lembra que eu falei que a gente ia ver esse ponto? Então, como muitos imigrantes começaram a querer essas coisas, eles foram discriminados e marginalizados. Então as pessoas passaram a ver eles de outra forma, e não só como simples pessoas que precisavam de algo para sobreviver. Essa questão é extremamente complexa e difícil de encontrar uma solução. Segundo especialistas, isso se deve ao período de exploração das colônias. É como se os imigrantes vindo dessas colônias estivessem cobrando o seu tal ato, né, de ter sido explorado, de ter sido colonizado. Nessa visão, estudiosos dessa temática não terá fim enquanto existir tanta disparidade entre os países centrais e periféricos. Ou seja, enquanto houver essa diferenciação entre os países industrializados e os menos industrializados, vai sempre haver esse conflito, certo? Pois as pessoas de países periféricos sempre vão migrar em busca de uma forma de sobreviver. Então isso é notório, né? É aquela coisa que eu venho, eu acho que mastigando para vocês desde o 7º ano, que quando a gente começa a trabalhar o êxodo rural, o êxodo em si, ou seja, a saída do homem de um lugar para outro. Ele não sai simplesmente porque, estou entediado, eu vou embora. Não faz isso. Ele sai porque, aqui já deu. Não tem mais nada para mim e eu preciso melhorar. A gente não pode viver na mesmice, então eu quero crescer. Se eu quero crescer, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Então o homem começa a sair do seu lugar para um outro lugar em busca de coisas melhores, em busca de uma forma de vida melhor. E isso é que os imigrantes fazem. Além disso, atualmente a Europa está sendo marcada por fortes onda de deslocamento de quê? Dos refugiados, né? Isto é, pessoas que deixaram seus países por razões de guerras civis, perseguições religiosas, étnicas, pobreza e a violação dos direitos humanos. Ou seja, quando essa violação, né, todo mundo se questiona, o que é a violação dos direitos humanos, professora? Bom, quando começa a faltar água, comida, saneamento básico, infraestrutura e emprego, começa aí a violação dos direitos humanos. Direito à alimentação, saúde, segurança, emprego, estudo. Então tudo isso é um direito, é direito da humanidade. E quando isso começa a faltar, começa a gerar aí a violação desses direitos, né? E isso é muito importante, entre outros motivos, né? Que sempre acaba havendo aí esses conflitos. Todos os anos, milhares de imigrantes e refugiados tentam chegar à Europa. Alguns são movidos pela necessidade de escapar da miséria, que é uma violação dos direitos humanos. Outros estão fugindo simplesmente da violência e perseguição, né? Como os sírios. O caso da Síria, que a galera foge de uma guerra civil de dois grupos extremistas que estão brigando. E a sociedade civil está ali no meio daquele conflito. Então, as pessoas não querem viver dessa forma. E aí começa a faltar tudo. Então, elas começam a querer sair para tentar um outro lugar e sobreviver. Suas jornadas são cheias de perigo. Estima-se que pelo menos 23 mil pessoas já tenham perdido suas vidas tentando chegar na Europa. Isso desde 2000, nós já vamos em 2020, ou seja, já vão 20 anos desse, eu vou dizer assim, dessa batalha diária desse pessoal, né? E que eles conseguiram atingir as suas fronteiras da União Europeia. Descobrem que a segurança permanece fora do alcance, ou seja, não é porque chegaram à Europa, chegaram à divisa de um país, que eles vão estar seguros, porque cada país vai ter sua política de refugiados, de aceitação a refugiados. E alguns países europeus, da União Europeia, eles não aceitam, porque eles acreditam que esses refugiados, que esses imigrantes estão tirando eu vou dizer assim, o emprego, né? O lugar dos seus nativos. Então, para proteger os nativos, eles acabam não aceitando. Então, essa segurança que eles buscam sempre é meio ilusória, né? É meio que não existe. Aqui tem algumas cenas que eu achei interessante trazer para vocês, né?
refugiados africanos atravessando o oceano para chegar na Europa. Você vê o mar calmo, pega um barco tipo inflável, tipo fraco, sem motor, lota de pessoas e entra ao mar, achando que não vai haver tempestade, que não vai haver ondas, e às vezes acontece. E eu não botei cenas mais fortes, mas vocês sabem que a maioria não chega, morre afogado. Aqui, refugiados sírios, sem carro, sem nada, tentando fugir, tentando chegar em algum lugar. E aqueles já em alguma fronteira que foi isolado com arame farpado para que eles não passem. Então, onde está a segurança? Onde estão os direitos humanos aqui? Né? São coisas a serem questionadas. O aumento da migração na Europa, particularmente em 2015, exigiu uma resposta da União Europeia em vários níveis. Em primeiro lugar, na política de lidar com a imigração regular e irregular, né? O segundo lugar foi as regras comuns em matéria de asilo na escala da União Europeia. O fluxo migratório exigiu ações de reformas adicionais para garantir segurança de fronteira, bem como uma distribuição justa entre os requerentes. Ou seja, não é porque todo mundo chegou à Europa, vamos dizer, chegou pela França. Todo mundo ali pediu asilo, então vai todo mundo ali ficar na França? Não, a União Europeia pede que a França, no caso, distribua esses imigrantes entre outros países também da Europa. Envie eles para outros países da Europa, para não ficar todos num único país, para não sobrecarregar um único país. E alguns outros países, que também faz parte da União Europeia, não aceita isso. Então aí vem as suas divergências, né? Que ninguém pensa igual. Então, todo mundo tem seu ponto de vista. Embora os fluxos migratórios tenham diminuído, a crise veio expor a deficiência no sistema europeu de asilo. Eu botei aqui, ó, as pessoas já chegando, pulando do barco porque já está próximo da costa, né, descendo para poder entrar aí no país. O Parlamento procurou combater as situações através de reformas e regras da União Europeia em matéria de asilo e de reforço dos controlados na fronteira, ou seja, eles tentam controlar isso ao máximo, mas é muito difícil, não é fácil, não é uma tarefa tão fácil, né, controlar esses refugiados. A política de imigração europeia, a nível da Europa, ela lida com a imigração regular e a irregular. Relativamente à regular, a União Europeia fixa condições para as entradas legais e de residência, ou seja, não é porque eu tenho dinheiro, eu vou morar na Europa agora. Eu tenho que cumprir, né, com as condições para poder me estabelecer na Europa. Eu tenho que ter um emprego fixo, eu tenho que ter residência, eu tenho que ter uma renda. Então, todo esse processo é visto. Os Estados-membros mantêm os direitos de determinar os volumes de admissão de pessoas oriundas de países terceiros, ou seja, de país subdesenvolvido, em busca de emprego. Então, não é também eu dizer assim, eu vou para lá, arrumo um emprego lá, e por lá mesmo eu fico. Então, até isso, eles têm políticas para rever esses pontos. A União Europeia também lida com a migração irregular, ou seja, essa galera aqui que vem refugiado mesmo, né? Especialmente através de uma política de repatriamento que respeite os direitos fundamentais, o direito a uma casa, comida, água, a uma vida digna. Então, eles tentam isso ao máximo, mas é difícil, a nível União Europeia. No que diz respeito à integração, não existe harmonização das leis nacionais. No entanto, a União Europeia desempenha um papel de apoio, né? Não quer dizer também que eles não apoiem especialmente a nível financeiro. Então, quer dizer que a União Europeia, eles têm uma verba específica unicamente para essas imigrações regulares, para que esses países saibam lidar com isso, né? E tentem dar um jeito nessa situação. O Parlamento Europeu pratica ativamente a adoção de novas leis da imigração irregular e regular. Com a entrada em vigor no Tratado de Lisboa, que houve
em 2009, o Parlamento Europeu desempenhou um papel de colegislador, né? Ou seja, ele tenta fazer algumas leis, em conjunto com o Conselho, que representa os Estados-membros, sobre esses domínios, ou seja, sobre essas situações todas. É claro que não existe um pensamento uniforme sobre essa questão de imigrantes. Partidos de esquerda, ambientalistas, liberais, defendem uma política de integração. Defendem que a Europa precisa deles. Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quem reconstruiu a Europa? Os imigrantes. Então eles acreditam que a Europa precisa dos imigrantes. Muitos empregos que os europeus não estão dispostos a aceitar, têm sido preenchidos por quem? Pelos imigrantes. Há algum tempo, por imigrantes e seus descendentes. Ou seja, é aquela velha história que eu já falei para vocês, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo. E aí quem faz? Os imigrantes. Aqui mais cenas, né? Triste ver um pai tentando passar um arame farpado, uma cerca de arame farpado com seus filhos. Aqui também, pessoas tentando passar. Aqui já eles em algum lugar esperando documentação, um lugar para se fixar. Aqui, chegando na costa, como chega, então o barco nem vem, até por causa das ondas, né? Desce, vem a nado. Então é uma situação bem complicada e difícil, gente. Além disso, o crescimento demográfico da Europa está praticamente estabilizado. E aí vem aquele outro ponto, né? A taxa de natalidade baixa. Os jovens diminuem a cada década e a população envelhece. Os imigrantes são a força rejuvenescedora do velho continente. Hoje, são mais do que contribuem para o crescimento demográfico na maioria dos países da Europa, especialmente dos países mais ricos, né? E os ricos não querem estar com tantos filhos, então eles acabam envelhecendo. E aí essa força aí vem de onde? Dos imigrantes, né? Gente, com isso a gente termina os nossos estudos sobre a Europa, população e demografia. Qualquer dúvida, pode me procurar. Estou lá no privado, estou esperando por vocês, tá? Bons estudos, fique em casa, fique bem, espero que tudo passe. Nossos próximos assuntos aí vem a famosa União Europeia, né? Todo o contexto da União Europeia. Bom, beijo a todos e até a próxima.